Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando ainda essa atitude sobre os textos motivadores. Uma grande pergunta que a gente faz ainda é como é que ele se constrói? Quem fala no texto? É uma grande pergunta. Quando a gente pega um texto para ler, por exemplo, a primeira pergunta que a gente se questiona é sobre o que aquele texto fala? Qual é o assunto que ele fala? Hoje eu queria trazer uma interrogativa para vocês. Além da gente perguntar quem está falando naquele texto, é importante saber o que ele está falando, mas sim quais são as conectividades que ele consegue estabelecer. Por quê? Porque eu digo isso? Porque quando a gente pensa assim, você está escrevendo uma redação. Quando você seleciona esses argumentos, quando você seleciona opiniões, quando você seleciona o repertório, você está, de certa forma, contribuindo para que aquele debate seja o quê? Positivo, seja proporcionado. Por exemplo, um debate importante foi o do ano passado, o tema do ano passado. Quando você traz esse debate à tona, ele diversifica aquele campo de debate e amplia ele para uma outra zona. Então, quem faz isso é o autor. Quando você recebe os textos motivadores na sua redação, o que eles fazem? Eles servem para despertar o conhecimento e estabelecer elas também com o leitor. Agora, quando eu falo em estabelecer, eu digo para vocês, olha, o texto motivador ele serve para despertar o conhecimento, ele serve para poder instruir vocês sobre os caminhos na qual aquele texto deve percorrer. Quando eu digo isso, não quer dizer que você tem que seguir basicamente todas as ideias que estão propostas ali, porque o intuito dele é justamente intensivar, identificar esse debate para você, contextualizar. Quando a gente fala assim, nossa, o que o aluno deve seguir então? Os textos motivadores? Sim, mas não puramente. O que ele deve se basear mais é na frase temática. Isso a gente vai ver com calma, tá bom? O slide vai trazer muita coisa interessante aqui para a gente comentar sobre isso. Então, no momento que incluímos outras vozes no nosso texto, no caso, a relação intertextualidade, temos a possibilidade de fragmentar ou relacionar opiniões. Então, depende de nós se nós vamos fragmentar esse conhecimento, se nós vamos tornar ele reduzido ou se nós podemos ampliar ele. Argumentar pressupõe mobilizar o máximo de opiniões para compor o ponto de vista. Então, aqui eu queria parar para vocês e dizer com vocês que, quando a gente argumenta, a gente está construindo um passo, a gente está construindo um laço de debate com relação àquele tema. E aqui eu vou fazer a primeira diversificações que existem muito entre motivar e estabelecer. Quando a gente motiva, a gente pode dizer que é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. Quando a gente tem os textos motivadores lá, e quando a gente ouve muito dizer, os textos motivadores, inclusive a cartilha do Enem estabelece isso. A motivação dos textos motivadores é apenas para você conseguir argumentar, atingir os objetivos, atingir o seu projeto de texto. Então, quando a gente pega lá o texto motivador, a gente entende que ele vai apresentar uma série de debates, ele vai contextualizar para você, ele vai explicar o tema para você, mas ele não vai dizer ao certo o que você precisa fazer. Por quê? Porque quem vai fazer isso é o autor do texto, é aquele que vai estabelecer, de fato, o que vai ser debatido nesse texto. Então, primeira diferença, motivar, que é os textos motivadores, e estabelecer, que é o que você vai fazer para poder contabilizar, estabilizar, de certa forma, esse projeto de texto. Tudo bem até aqui, gente? Tá muito rápido. É que eu não sei se a gente tem muito tempo, então por isso eu estou acelerando bastante. Mas me digam se vocês estão conseguindo entender. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qualquer dúvida, podem mandar no bate-papo. Tudo bem, tá ok. Então, quem motiva são os textos motivadores. Isso é basicamente, né, muito intuitivo. E quem estabelece são vocês. Eu queria trazer para vocês agora, deixa só o slide passar. Pode passar, slide. Tudo ok, tá bom, gente. O slide não está passando novamente. Ah, tá aqui. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre o tema de 2019 do Enem PPL, certo? O que acontece? Em 2019, a gente teve um tema sobre o acesso à democratização no Brasil, no Enem,
né, tradicional que a gente conhece, 2019, 2020. 2019 foi a questão da tecnologia também. Quando a gente pensa no Enem PPL, é uma outra temática que ele trouxe para a gente, que a gente pouco debate sobre ela, mas que vez ou outra ela cai no Enem. O combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Meu Deus, muita coisa essa frase temática aí. Muito cara do Enem também. Por quê? Porque a cara do Enem é trazer frases temáticas que impulsionam problemáticas sociais, ou problemáticas econômicas, ou problemáticas culturais, mas que de alguma forma vai trazer palavras que a gente vai precisar identificar dentro de um contexto para elas fazerem sentido. Por exemplo, quando a gente pega o tema do ano passado, democratização. Democratização é um tema super amplo, que a gente pode associar a diversas áreas do conhecimento, inclusive. Democratizar, ele vai trazer diversas contextualizações aí para a gente. Quando a gente pega estigma também pode ser associado a diversos contextos. O que o Enem faz nos textos motivadores e na frase temática? Ele estabelece o quê? Um elo entre essas palavras que vão gerar um campo semântico para a gente debater, que vão gerar uma espécie de proposta de redação, mas que vai gerar uma espécie de introdução ao nosso debate. Se a gente pensa que existe um combate, no caso desse tema que está aí para vocês na tela de vocês, se a gente pensa que as tecnologias digitais elas estão sendo consumidas por um público específico, por crianças, então é necessário que haja o quê? Um combate. Ele já está te propusendo isso, ele já está indicando a você que a sua argumentação tem que se pautar não a partir dos desafios, mas assim dos caminhos, dos meios na qual a gente vai conseguir invisibilizar com que essas crianças não tenham uso discriminado, ou seja, muito exorbitante dessas tecnologias. Por que ele vai fazer isso? Então agora a gente vai entender o porquê. Olha só, na redação que tem na frase temática desafios ao uso indiscriminado de tecnologia, a gente tem que sempre pensar em acesso, certo? Eu acho que o professor já falou isso sempre, né? Ele sempre fala isso. No caso de combate, a gente entende que os textos motivadores não podem falar sobre os caminhos. Quem vai falar sobre os caminhos é você. Ele vai falar das causas. Cadê? Eu não estou conseguindo passar o slide. O slide está me deixando na mão hoje. O que acontece? A proposta de redação é combate ao uso indiscriminado das tecnologias no Brasil e, com certeza, os textos motivadores vai trazer as causas. Tudo bem? Nossa, não está... Pronto, eu acho que passou. Digam para mim se não está passando, porque eu está passando lentamente aqui, como se... Vamos lá, texto motivador número 1. Os impactos negativos do exagero da tecnologia não ficam restritos aos aspectos comportamentais e emocionais. Há também a ameaça do sedentarismo. Então, olha só, o texto motivador, o primeiro texto motivador desse tema do Enem PPL, ele já traz um impacto negativo. Por quê? Porque se o tema fala sobre caminhos para combater ou como combater aquela problemática, é claro que ele tem uma problemática e a gente vai entender qual é essa problemática que está envolvida por trás desse problema. O que leva à figuração desse problema. Os impactos negativos, ele já trouxe aí para ti as causas. O que isso vai conferir na sociedade quanto negatividade? Os impactos negativos do exagero da tecnologia não ficam restritos aos aspectos comportamentais e emocionais. Uma pesquisa da Universidade de Campinas, Unicamp, avaliou os hábitos de 21 voluntários com idade entre 8 e 12 anos e constatou que 14 deles não praticavam nenhuma atividade física. Então, dos 21 voluntários, 14 não praticavam atividade física. Na sala de aula, a história também desanda. A luz emitida pelo visor reluz a produção de melatonina, hormônio indutor do sono, observa uma das pesquisadoras responsáveis. Sem a substância, fica difícil adormecer e há maior risco de despertar na madrugada. Então, aqui é uma das causas, né, da má qualidade do sono, inclusive do sedentarismo, ele já está apresentando problemáticas para vocês. O sono de má qualidade interfere na concretização das memórias e do aprendizado do dia, aponta Manera Prediado. Então, gente, esse aqui já é o primeiro, eu vou
compartilhar aqui com vocês. Esse aqui já é o primeiro texto motivador. O que a gente pode entender desse texto motivador? Que ele já trouxe as características negativas. Por quê? Porque ele precisa fazer jus ao tema que está proposto. Se o tema proposto fala sobre combate, é necessário que exista algo que vai deficitar a sociedade. Se você precisa combater algo, é porque é algo que precisa ser proibido. Se você precisa democratizar, a ideia já é outra. Quando você fala em democratizar, você precisa do acesso. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Os textos motivadores, eles já direcionam o nosso debate. Eles servem como nossos aliados para tornar o debate mais certo. Porque se ao mesmo tempo que a gente tem ali vários caminhos para entender um tema, o texto motivador ele já vai te indicar alguns caminhos. Quer dizer que você vai escolher todos eles ou que você precisa falar de todos eles? Não necessariamente, a gente já trouxe isso no primeiro slide. Existe uma diferença entre motivar e estabelecer. Quando eu motivo os pensamentos, eu quero que você entenda sobre o problema, mas não quer dizer que você vai entender ele só com essas causas. Podem surgir outras causas, você pode ter outras causas na mente sobre o uso indiscriminado de tecnologia, por exemplo, que é o tema do PPL de 2019. Tá entendendo até aqui? Tudo bem? Então, os textos motivadores, eles motivam a gente. Isso já é prova. De que forma eles motivam é o que a gente está entendendo aqui com vocês. A forma com que eles motivam a gente a produzir um debate é que vai ser importante para a gente. Tudo bem? Sim? Olha, vocês estão aqui. Good morning. Tá muito rápido? É porque eu cheguei assim, depressa, já cheguei falando sobre muita coisa. Tudo bem, né? Então tá bom. Tá bom. Então, motivar, estabelecer, que é a nossa competência de número 2. Vamos lá, então, continuar, porque ainda tem mais um texto motivador nesse ano. Olha, agora o meu slide ficou rapidinho. Não sei o que aconteceu. Acho que foi vocês que apareceram aí. Melhorou mais. Riscos e benefícios das novas tecnologias para crianças. Segundo a Academia Americana de Pediatria, a AP, há claras evidências de que as mídias digitais contribuem substancialmente para diferentes problemas de saúde, como obesidade e comportamentos agressivos e ou alienados. Para aí comigo, gente. Aluno que vai entender esse texto motivador, ele já soube que a tecnologia precoce, o uso indiscriminado de tecnologia precocemente, traz benefícios à criança. Ele já trouxe aí exemplos. O papel dele, o papel de uma informação, não é julgar quais são as causas ou qual é a consequência disso. Percebe comigo que ele traz o dado para ti, ele traz, geralmente nos textos motivadores, ele vai trazer um dado, ele vai trazer um gráfico, ele vai trazer um site, uma pesquisa, e essa pesquisa ela pode ter um ponto de vista, mas não quer dizer que esse ponto de vista é o ponto de vista que a gente vai trazer para o nosso debate. A gente pode trazer, mas não quer dizer que a gente vai estabelecer isso. Essa é a diferença que eu quero trazer para vocês. Então, quando ele traz as questões da obesidade, comportamentos agressivos, são pautas para o nosso debate. São pautas que a gente pode estabelecer no nosso texto. Por outro lado, a AP reconhece os benefícios da tecnologia na aprendizagem. Viu? De alguma forma, ela traz um ponto positivo e um ponto negativo, mas aí fica da gente entender onde é que ela quer chegar, para onde é que ela está orientando, para onde é que ela está discernindo para a gente esse tema. Traz benefícios para a tecnologia, né? Tecnologia na aprendizagem e nos relacionamentos sociais, a partir da interatividade possibilitada pelos diferentes dispositivos de mídia digital. As novas tecnologias, ele continua, né? Os textos motivadores. As novas tecnologias de comunicação alteraram a forma de acesso e armazenamento da memória, pois, através de imagens, sons e movimentos apresentados nos dispositivos eletrônicos de comunicação, é possível fixar conteúdos, armazenar sentimentos, aprendizagens e lembranças que não necessariamente foram vivenciadas presencialmente pelos espectadores. As mídias digitais proporcionam experiências culturais através de interações diversificadas, permitindo às crianças apropriarem-se do conteúdo e da sua comunicação,
baseado em suas necessidades, motivações e interesses. Pergunto a vocês. Quando você viu lá o texto, o tema base, cadê? A frase temática. Quando você entendeu ela, você sabia que ele ia puxar para esse lado do debate? Pergunto a vocês. Você poderia supor que só pela frase temática, todas essas informações já veio vinculadas na sua mente, ou quando você leu esse tema, você já conseguiu identificar algumas características que o texto motivador apresenta? Digam para mim no bate-papo, no chat. O que você pensou quando você viu essa frase temática? Você pensou nas causas, nas consequências, com certeza. Você pensou nos pontos positivos e nos pontos negativos, né, da tecnologia, que é algo que todo mundo faz quando tem esse tema, né? Inclusive é uma frase muito clichê. É um tema ainda muito superficial você dizer assim, nossa, a tecnologia tem os pontos positivos e os pontos negativos. É algo que todo mundo sabe. Só que quando a gente vai aprofundar, é aqui que a gente quer chegar. Para mim é muito associado a crianças. Isso mesmo, Giovana. É isso que eu queria que vocês tivessem esse estalo. Porque ao mesmo tempo em que a gente pensa que as tecnologias elas influenciam a sociedade como um todo, elas influenciam cada pessoa de uma maneira. E ela vai irrestritamente, quando eu digo isso irrestritamente, quer dizer que ela não seleciona as pessoas. Aquele conteúdo que está sendo vinculado nas tecnologias, elas não vão escolher, a gente vai escolher para as pessoas que têm mais discernimento. Não, elas vão para qualquer pessoa, ela está aberta ali a qualquer público. E aí, gente, então se vocês forem escrever uma proposta sobre isso, escrever uma proposta de redação, né? Uma argumentação. A partir desses textos motivadores, o que vocês podem entender sobre esse tema? Vamos lá, agora que a gente vai, de fato, enxugar as informações. Os textos motivadores, eles bagunçam a nossa cabeça, porque ao mesmo tempo que a gente tem as nossas informações, eles vão oferecer mais informações para você. É o que nosso cérebro faz. Existe uma teoria na psicologia que se chama tempestade cerebral, tá bom? Quando a gente pega um assunto e você, por exemplo, quando alguém pergunta para você, você conhece tal série? Nesse exato momento, você tem uma tempestade cerebral. Várias informações são associadas a você e essas informações elas não estão relacionadas. Elas vão se estabelecer em vários sentidos. Aí cabe a você organizar elas. Então, os textos motivadores, eles fazem isso. Eles empurram para você uma tempestade cerebral. A partir desse momento, você vai pensar em diversas coisas, você vai para diversos caminhos, você vai pensar, nossa, tem muita coisa para falar. Eu tenho muito repertório, eu tenho muita argumentação, e é esse momento que você congela na sua redação, principalmente. É o momento inicial. E fica mais difícil, inclusive, de você escrever o primeiro parágrafo. Porque você tem tanta informação que você não sabe ainda organizar eles. Olha só, a gente já teve uma ideia aqui no chat. A ideia de associar a família. Tudo bem? A gente vai falar sobre isso. Isso é muito importante. O que mais que vocês tiveram outras ideias? Porque isso instiga a gente a pensar, certo? A pensar algo que a gente não pensa assim, poxa, acordei e vou pensar sobre o uso indiscriminado de tecnologia por crianças. Naturalmente, a gente não pensa sobre isso. Então, vamos lá. Olha, muito bem. Normalização. A gente fala, inclusive, que existe a banalização, né? Que é um contexto que a gente está super inserido, que é quando a gente não vê como prioridade a criança estabelecer laços afetivos na infância, né? Esses laços afetivos a gente já contribui para a tecnologia, a gente já infere que a tecnologia vai ser importante para que aquela criança tenha um bom desenvolvimento. A gente já pensa assim. A gente já pensa que a criança, ela estabelecendo um conhecimento com a tecnologia, ela vai ser muito mais desenvolvida, ela vai conseguir pesquisar melhor, ela vai conseguir ter um bom conhecimento, e aí a gente se pergunta até que ponto isso é importante. Dá para usar isso. Muita coisa, Giovana, você está demais. Com a educação. Educação, olha, então a gente já tem aqui família, educação. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar.
Sim. Temática e área de conhecimento para não ir arrumar errado. Então, olha só. São várias informações. Tudo bem? Os textos motivadores, eles servem para isso. Vou voltar aqui à tempestade cerebral, que é a teoria psicológica que a gente estava falando. A tempestade cerebral é quando a gente fala de um assunto e aí vem automaticamente uma série de sensações, uma série de pensamentos que vão desorganizados na nossa mente. Eles vão embaralhar a nossa mente. O texto motivador ele vai embaralhar a nossa mente. Por isso que tem muita gente que não gosta, inclusive, de ler eles. Acha que ele vai estar lá fazendo uma pegadinha. Quando, na verdade, não. Ele está apenas mostrando o debate em si. Olha só, então vamos voltar aqui para o nosso slide, porque eu vou mostrar agora para vocês o último texto motivador, que é um gráfico, tá bom? Então, esse aqui foi o último texto motivador do tema do Enem PPL de 2019. Como as crianças se comportam na internet. Então, olha só. O texto motivador número 1, ele já trouxe aspectos negativos. Vocês lembram que a gente leu a questão da agressividade, a questão da alienação, a questão da obesidade, ausência de prática de exercícios físicos, já são consequências, né? O texto número 2, ele trouxe tanto malefícios quanto benefícios, talvez. Então, é importante a gente pensar nisso. Olha, o texto motivador número 2, ele trouxe sobre as questões de que, com a tecnologia, a gente pode proporcionar mais educação de qualidade para essa criança. Talvez interagindo com certas imagens que elas não são conhecidas. Amplia mais o campo semântico delas, elas têm contato com mais ideias, com mais cores, que talvez elas não propõem. Agora, o texto número 3, ele traz um gráfico sobre várias coisas. A primeira delas é como as crianças se comportam na internet. 47 disseram ter visto imagens e vídeos com conteúdo sexual nas redes sociais nos últimos 12 meses. 82% navegam pelo celular diariamente. 9% receberam pedidos de fotos de partes íntimas ou conversas de conteúdo sexual pela internet. Como as crianças se comportam nas redes sociais? Não é na internet, nas redes sociais. 43% das crianças entre 9 e 10 anos têm perfil em alguma rede social e 68% das crianças entre 11 e 12 anos têm perfil em alguma rede social. Se o slide passar, a gente continua. 52% informaram que seus perfis são públicos. 30% informaram o telefone, 46% informaram a escola onde estudam, 17% informaram o seu endereço. 32% da população infantil que usa essas mídias mentem a idade do Facebook, 13% adicionam desconhecido nas redes sociais, 13% encontraram-se com alguém que conheceram na internet e 29% tiveram contato pela internet com desconhecidos. E aí ele vai fazer um asterístico sobre a questão das pessoas que mentem a idade no Facebook. O Facebook permite a inscrição apenas para maiores de 13 anos. Depois dessa imersão que a gente teve sobre o tema, a gente vai chover ideias. Vai chover na nossa mente ideias, você vai ficar assim, nossa, como é que eu vou fazer agora? Então, agora é o momento que a gente para a leitura do texto e a gente fica assim, e agora? Quando a gente para isso, a gente tem que recapitular algumas ideias que a gente já conhece e trazer possíveis argumentos para a gente construir o quê? Nosso projeto de texto. É aqui que a gente vai falar sobre projeto de texto. Primeiro a gente fala sobre o quê? Texto motivador. Texto motivador é uma espécie de motivador dos meus elementos. Ele vai instruir para mim, ele vai motivar, ele vai trazer ideias para mim, e esse é o papel dele. Ele não vai dizer o que eu tenho que fazer. Possivelmente ele vai me conceituar, ele vai me contextualizar. Quando eu pego o meu projeto de texto, é a ideia que eu estabeleço dos textos motivadores da frase temática. Olha só como eu falei, meu projeto de texto, quem estabelece sou eu. Eu vou estabelecer as informações que eu acho mais válidas de colocar no meu texto. Não são todas as informações de textos motivadores, nem são todas as informações que eu tenho na cabeça. São informações que eu seleciono
Olha só a competência de número 3, tá bom? E aí a gente vai falar mais lá para frente, mas a gente vai ficar na competência número 2. Mas são informações que eu seleciono e a forma como eu organizo elas, gerando causa e consequência, gerando uma comparação ali, são essas que vão propor o meu debate e vai propor a minha argumentação. Tá bom? Por exemplo, se você achar, tá sem som, tá normal. Tudo bem. Então, eu tenho aqui o texto motivador. Acho que pode ser... Eu vou mutar e desmutar, porque pode ser isso. Eu desmutei e mutei para ver se melhora. A nanofobia. Pode ser uma ideia que você pode trazer, professor, eu já entendi sobre o tema, eu já entendi os textos motivadores. E aí eu pensei sobre a nanofobia, que é a dependência tecnológica que a gente possui. Muito forte, agregando, né? Inclusive, como eu falei para vocês, a ideia de progresso, de tecnologia, enquanto essa ideia de desenvolvimento, enquanto essa ideia de que, aliando a tecnologia ao conhecimento, a gente pode influenciar no desenvolvimento dessa criança, a criança pode se estabelecer melhor nas redes sociais. Outro assunto, os riscos à saúde da criança. Tudo bem, pode ser um outro projeto de texto. Claro, sem nenhum problema. Todos esses estão errados, professor? Eu tive todas essas ideias aqui, eu coloquei no papel. Todas essas estão certas. É isso que eu quero dizer para vocês. Todas as informações que os textos motivadores trouxerem, que vocês trouxerem, estão certas. Não é isso que o texto vai avaliar. Não é isso que a competência número 2 ou de número 3, que vai falar sobre a seleção dos argumentos, vai avaliar. O que vai avaliar vai ser a forma como você escolhe essas opiniões. Porque quando você escolhe elas e cria um diálogo, porque a argumentação é isso, criar o diálogo entre elas, a forma como você faz isso é o que vai gerar pontuação para você. Outro problema, a imersão da era digital e a presença de redes sociais em quase todas as atividades humanas. Bem parecido com a nanofobia, né? A necessidade de socialização das crianças. Outro problema interessante que a gente pode pensar em. O papel das escolas e creches na educação para o uso de tecnologia. Alguém falou sobre a escola aí há pouco tempo atrás. Tá bom, a gente já vai finalizar. Outro problema, o papel dos pais no cuidado dos filhos e na promoção de atividades prazerosas. Às vezes a criança não tem essa atividade prazerosa em casa e ela busca na internet o entretenimento, a diversão. O crescente sedentarismo entre as crianças que se divertem apenas com amparos digitais e o papel das escolas na educação para o uso de tecnologia. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos. Primeiro a gente vai falar sobre a família, depois a gente vai falar sobre a escola. Mas o que acontece? A nossa aula já terminou. Por isso que eu queria ser rápido. Porque eu sabia que a gente tinha pouco tempo. 9 horas já ia terminar. Mas a gente já tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente vai encontrar um outro tempo para a gente continuar esse debate, trazer outros temas que vão ser interessantes, com argumentos assim bacanas que a gente pode trazer na nossa redação, pensar e refletir. Então tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.